Traída pelo marido milionário que nunca a amou, Calista jurou nunca mais se entregar. Mas um homem poderoso, que a observava em silêncio há anos, decidiu que ela sempre foi dele e estava pronto para provar isso ao mundo. Olá, alma querida. Seja muito bem-vinda ao Histórias Alma, menos um cantinho especial onde cada história toca o coração e desperta emoções profundas. Se você ama narrativas cheias de sentimento, reviravoltas e alma, este canal é para você. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha viver essas histórias comigo, com todo o amor. Calista Carter acreditava que o amor podia vencer tudo. Quando se casou com Louis Prescott, um empresário de enorme sucesso e prestígio, pensou estar entrando em um conto de fadas. 2 anos depois, descobriu que estava vivendo em um pesadelo disfarçado de casamento. Louis não era o marido que ela sonhou. Nunca a tocou. Nunca olhou com os olhos de um homem apaixonado. Dia após dia, Calista se via presa em uma união fria e sem vida, onde o amor existia apenas no papel. Por fora, pareciam o casal perfeito. Um magnata com um império aos seus pés e uma mulher sofisticada e respeitada no mundo editorial. Mas atrás das portas do luxuoso apartamento em Nova York, Calista era apenas uma esposa de fachada, menos uma sombra esquecida dentro da própria vida. Tentou de tudo para alcançar Louis, para fazê-lo amá-la, mas cada gesto seu era recebido com silêncio. Aquela indiferença não era passageira, era uma escolha calculada, até que numa noite, Louis cometeu um erro. Ele deixou o celular sobre o balcão da cozinha. Calista não tinha o hábito de invadir a privacidade de ninguém, mas, quando a tela se acendeu, ela viu uma mensagem que nenhuma esposa deveria ler. A noite passada foi incrível. Ainda sinto você em mim. Quando posso te ver de novo? O coração dela gelou. Com as mãos trêmulas, desbloqueou o aparelho. Uma enxurrada de mensagens semelhantes apareceu, vindas de mulheres que ela nunca conhecera, repletas de palavras de amor e desejo, palavras que nunca foram dirigidas a ela. De repente, tudo fez sentido. As noites intermináveis fora, as desculpas sobre reuniões sem fim, o olhar distante e vazio quando ela tentava se aproximar. Louis não tinha apenas traído Calista, ele havia roubado 2 anos da vida dela, fazendo-a acreditar em um amor que nunca existiu. Fúria e dor se misturaram dentro dela como uma tempestade. Quando Louis entrou na cozinha, encarando-a com uma curiosidade quase indiferente, como se o mundo dela não tivesse acabado de desmoronar, Calista sentiu algo diferente. Como pôde fazer isso comigo? Sua voz não tremia apenas de sofrimento, mas de uma força que ela nunca soube que possuía. Louis apenas arqueou uma sobrancelha e esboçou um sorriso debochado. Fazer o quê? Calista atirou o celular contra ele. Não se faça de idiota, eu vi tudo. Louis lançou um olhar rápido para a tela e deu de ombros. Nenhuma culpa, nenhum arrependimento. Você realmente achou que me casei com você por amor? Sua risada era gelada, zombeteira. O chão pareceu sumir sob os pés dela. Então, por quê? Sussurrou, com os punhos tão cerrados que as unhas se cravaram nas palmas. Lu suspirou como se aquela conversa fosse entediante. Meu pai quis assim. Uma esposa polida dava boa imagem à imprensa, e você era fácil, submissa, sem drama. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Ela nunca tinha sido amor, menos apenas conveniência. Mas desta vez, a dor não virou lágrimas. Virou clareza, virou euforia, virou decisão. Naquela noite, Calista fez as malas e saiu daquele apartamento. Louis não a impediu. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum arrependimento. E quando a porta se fechou atrás dela, Calista soube que nunca voltaria. O apartamento que alugou era muito menor que a cobertura luxuosa que dividira com Louis, mas ao menos era dela. Cada detalhe tinha sido escolhido por ela.
das cortinas em tons suaves, as prateleiras repletas dos livros que amava. E ainda assim, apesar da liberdade recém-conquistada, o vazio a consumia todas as noites, enquanto o silêncio tomava conta do novo lar. A dúvida a corroía. Teria cometido um erro? Seria essa solidão melhor que a indiferença gelada que suportara? Essas perguntas a atormentavam, até que lhe apareceu Sebastian Ryu. A primeira vez que Calista ouviu foi em uma gala do setor editorial. Naquele evento, ele havia dominado o salão, com a confiança e autoridade que o tornavam único. CEO do Ryu Media Group, Sebastian era admirado e temido. Um homem de intelecto afiado, precisão absoluta e um poder que parecia impossível de ignorar. Mas poucos sabiam que Sebastian observava. Havia anos. Ele a notara 2 anos antes mesmo de ela se casar com Louis. Quis se aproximar, falar com ela, mas ao ver o brilho de esperança inabalável nos olhos dela, quando olhava para o marido, ele recuou. Sebastian não era um homem que tomava o que não lhe pertencia. Agora, tudo havia mudado. Quando soube do divórcio, Sebastian percebeu que sua hora havia chegado. Eles se encontraram por acaso. Anos depois, em um café tranquilo no coração da cidade, Calista estava sentada perto da janela, mexendo o café distraída, perdida em pensamentos que não levavam a lugar algum. Quase não percebeu a sombra que caiu sobre sua mesa, até levantar os olhos. Sebastian Ryu estava diante dela. Ouvi falar do divórcio, disse, com voz firme, grave, mas carregada de algo contido. Calista piscou, surpresa. Nunca tinham sido próximos, mas o modo como ele a olhava agora não tinha nada de distante. As notícias voam rápido. Menos murmurou, forçando um sorriso leve, quase indiferente. Mas Sebastian não tinha vindo para trocar frases vazias. Elle a observou em silêncio por um longo momento, como se medisse cada palavra, até finalmente falar de novo as próximas palavras dele. Tiraram o chão sob seus pés. Trabalhe para mim. Calista ficou imóvel. O quê? A palavra escapou antes que ela pudesse conter. Sebastian se recostou na cadeira, o olhar afiado, mas impossível de decifrar. Você precisa de um trabalho. Eu preciso de alguém em quem possa confiar. Faz sentido, não faz? Ela hesitou. Sim, precisava trabalhar. Mas por que ele? Por que agora? Eu não preciso que ninguém me salve, disse, medindo cada sílaba, observando-o com cautela. O canto da boca dele se curvou, mas não em diversão. Era algo muito mais perigoso. Talvez não, murmurou, num tom grave, quase íntimo, que fez um arrepio percorrer-lhe a pele. Mas você precisa de alguém que realmente a enxergue. E, naquele instante, algo dentro dela se moveu paila primeira. Vez em muito tempo, sentiu-se vista. E talvez, só talvez, não estivesse tão quebrada quanto imaginava. Trabalhar para Sebastian Ryu foi como entrar em outro mundo. Ele não era apenas um CEO poderoso, era uma força da natureza, um homem que dominava qualquer espaço em que colocasse os pés. Exalava controle absoluto, mas, com ela, esse controle parecia se desfazer um pouco mais a cada dia. Calista tentou manter distância no início. Apesar de ter lhe dado um novo caminho, Sebastian despertava nela uma tensão silenciosa, impossível. E, cada vez que passava por perto, ela sentia o peso do olhar dele sobre sua pele, intenso, queimando, carregado de uma fome não dita. Achou que fosse imaginação, até se tornar inegável. Estava no modo como eles ficavam próximos demais, no modo como ele sempre encontrava uma desculpa para fazê-la trabalhar, até mais tarde, no modo como seu maxilar se contraía sempre que outro homem ousava falar com ela. Sebastian era um homem de controle, mas com ela, esse controle estava se desfazendo. Então,
Numa noite tardia, o jogoácabo Calista ainda estava no escritório, concentrada em finalizar um relatório, quando sentiu sua presença atrás dela. Não se virou, mas pôde sentir o peso daquele olhar queimando sua pele. Se eu fosse seu marido, nunca teria deixado você sozinha. As palavras fizeram seu coração vacilar. Lentamente, ela se virou para encará-lo, o pulso acelerado. Sebastian se apoiava na borda da mesa, os olhos escuros, intensos, cheios de um desejo que já não podia conter. Sebastian começou, mas ele se afastou da mesa e deu passos lentos, deliberados, até ficar diante dela, obrigando-a a erguer o rosto. Diga meu nome de novo. Calista, menos a voz dele era baixa, rouca, um sussurro perigoso. Ela esqueceu como respirar. Deveria ter recuado, deveria ter mantido distância, mas não conseguiu. E então ele a beijou. Não foi suave. Foi uma declaração. Uma libertação. Uma promessa de que não iria mais se conter. As mãos dele enquadraram o rosto dela, puxando-a para mais perto, certificando-se de que ela sentisse cada centímetro da fome que ele havia guardado por tanto tempo. Calista deveria tê-lo afastado, deveria ter resistido. Mas em vez disso, devolveu o beijo com tudo o que tinha menos porque, pela primeira vez na vida, sentia-se verdadeiramente desejada. E Sebastian Riu não era um homem que permitiria que ela fugisse novamente. A partir daquele momento, Sebastian não a deixou escapar mais. O ar entre eles mudou. Não havia mais olhares roubados. Não havia mais toques hesitantes. Tudo estava claro agora. Aquilo não era mais um jogo, era uma declaração. Sebastian a queria. E Calista não podia negar que queria Sebastian também. Na gala, Calista usava um vestido preto elegante, que moldava suas curvas e fazia cada olhar no salão se voltar para ela. Mas nenhum olhar era como o de Sebastian, menos afiado, possessivo, como se ela sempre tivesse sido dele. Então, Louis apareceu. Aproximou-se com um sorriso torto, os olhos brilhando com escárnio. Você se recuperou rápido, hein? Mal divorciada e já com outro homem. Calista apertou o cálice de vinho, sentindo a humilhação ferver em suas veias. Mas, antes que pudesse responder, Sebastian se colocou entre eles, imponente e inabalável. Ela não é mais da sua conta. Prescott, menos a voz dele, era puro aço gelado. Louis soltou uma risada sombria. Sabe, Sebastian, ela ainda era virgem quando eu a deixei. Calista concluiu, mas Sebastian apenas sorriu. O sorriso de um homem que já havia vencido. Seu braço forte envolveu a cintura dela, puxando-a contra si. E diante de Louis, ele a beijou. Não foi um beijo suave. Foi uma marca, um aviso, uma promessa. Quando se afastou, seus olhos ainda cravados nos de Louis, falou com firmeza. Isso só prova que ela sempre foi minha. Louis não respondeu. Virou-se e saiu. Mas o sabor da derrota o seguiria para sempre. Quando a porta se fechou, Sebastian olhou para Calista. Seus olhos não estavam mais frios, mas incendiados por um desejo que dispensava palavras. Você é minha, Calista. Sam foi. E dessa vez ela não quis fugir. Depois daquela noite, Sebastian nunca mais a deixou ir. Não havia mais espaço entre eles. Nem dúvidas, nem barreiras. Ele a beijava como se fosse o tesouro mais valioso que já segurou. Tocava menos com ternura, mas com uma posse que não deixava brechas. Calista nunca tinha sido amada assim, com paixão, devoção e uma intensidade capaz de consumi-la por inteiro até que, um dia, Sebastian tirou-lhe o fôlego de vez. Levou-a a uma vila isolada à beira-mar, onde as ondas quebravam suavemente e o pôr do sol pintava o céu em tons de ouro e carmim. Sentados na varanda, com taças de vinho tinto na mão,
e a brisa do mar brincando em seus cabelos. Calista olhava o horizonte, perdida em pensamentos, até sentir o peso do olhar dele. Virou-se e seu coração parou. Sabastan estava ajoelhado. Diante dela, um anel deslumbrante preso entre seus dedos fortes. Case-se comigo, Calista. Não porque é o próximo passo, não porque é o que esperam, mas porque no fundo você sabe que me pertence, que sempre foi minha. Sua respiração falhou. Sabastia. Mas ele não deixou espaço para hesitação. Apertou a mão dela. Come, Famisa. O olhar carregado de tudo que ela precisava saber. Eu não quero só uma parte de você. Sua voz era grave, firme, quase urgente. Eu quero tudo. Quero acordar ao seu lado todas as manhãs. Estar em cada sonho que você tiver. Quero-o para sempre. As lágrimas encheram os olhos de Calista. Ela já tinha acreditado no amor antes e já havia sido destruída por ele, mas agora sabia que não era apenas outra ilusão bonita, porque Sabastan não apenas a amava, menos ele a escolhia. Todos os 10. Ela sorriu entre as lágrimas, apertando a mão dele sim, quando Sabastan deslizou o anel em seu dedo e a puxou. Para Arrumbajó, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Só existiam eles dois, sob a luz dourada do pôr do sol. Calista soube que aquela era a melhor decisão que já havia tomado. O dia do seu casamento não tinha nada a ver com o anterior. Desta vez, ela não era uma noiva cheia de dúvidas, tentando ser suficiente para um homem que nunca a enxergou de verdade. Desta vez, ela sabia que era amada. O vestido branco abraçava sua silhueta perfeitamente. Cada detalhe de renda trabalhado como se tivesse sido feito especialmente para ela. Ao se olhar no espelho, viu uma mulher diferente. Uma mulher valorizada, adorada, que estava entrando em um casamento não por obrigação, mas por destino. As portas se abriram e, no fim do corredor, Sebastian Hale a esperava vestia terno preto, impecável, alto, mas com os olhos fixos apenas nela. O coração de Calista batia forte, cada passo seu ecoando no salão, até chegar a ele. E quando colocou a mão na dele, sentiu calor, proteção e um amor profundo e inabalável. Voz dele era firme, mas carregada de emoção. Desde o momento em que a vi, soube que era para ser minha. E hoje, diante do mundo, prometo amá-la, honrá-la e protegê-la, não apenas nesta vida, mas em todas as que virão. Não eram apenas votos, era uma promessa gravada na alma, quando o celebrante os declarou marido e mulher. Sebastian não esperou um segundo sequer. Puxou-a para um beijo profundo, possessivo, um beijo que não era apenas amor, mas uma declaração ao mundo. Ela era dele, para sempre. E quando sussurrou contra seus lábios, a voz rouca pela emoção espera e tonto, por este momento, Calista, e nunca vou sair. Ela sorriu, apertando a mão dele, sabendo que aquele era o começo do para sempre. 3 anos depois, Calista nunca imaginou que a felicidade pudesse ser tão completa. Acordou com a luz suave da manhã, filtrando pelas cortinas brancas. Ao seu lado, Sebastiana ainda dormia, um braço sobre sua cintura, como se mesmo nos sonhos não suportasse soltá-la. Ela sorriu, mas antes que pudesse aproveitar o momento de paz, gargalhadas infantis ecoaram do lado de fora. Mamãe! Papai! A porta do quarto se abriu de repente e 2 anjinhos de cachos castanhos entraram correndo. Os olhos brilhavam de alegria. Leo e Liana. Sebastian gemeu, escondendo o rosto no travesseiro. Não, é muito cedo. Calista riu. Mas antes que respondesse, Leo saltou na cama enquanto Liana subia em Sebastian. Acorda, papai. Você prometeu que ia levar
A Genta, lembrou a menina, tentando puxar o cobertor. Sebastian suspirou, mas o sorriso suave no canto dos lábios o denunciava. Puxou os dois para os braços, beijando-lhes a testa, antes de olhar para a mulher que mais amava no mundo. Acho que meu sono acabou oficialmente, disse, com um olhar carregado de ternura. Calista riu, encostando a cabeça no ombro dele, enquanto os filhos gargalhavam entre eles. E no fundo, ela sabia, aquela felicidade duraria para sempre.